Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 28. Deitei-me de barriga para baixo e toquei-lhe. Ele enroscou-se. Depois, sentindo-se talvez seguro, desenroscou-se lentamente. Com as suas 100 pernas caminhou uns centímetros e eu voltei tocando-lhe. Ele enroscou-se. Sentindo-me sonolenta, decidi terminar com aquilo. A minha mão preparava-se para o agarrar quando o Gen me interrompeu. O Gen estava de testa franzida com ar de poucos amigos. Talvez aquilo fazia parte da fase que ele estava atravessando e desejei que ele se tocasse e eu ultrapassasse rapidamente. De fato, ele nunca tinha sido cruel para com os animais. Mas também não sabia que a sua caridade abarcava agora o mundo dos insetos. Por que é que não o posso esmagar? Perguntei. Porque eles não te fazem mal nenhum, respondeu Gen, na escuridão. Tinha apagado a sua luz de leitura. Acho que deve estar na fase de não matar moscas e mosquitos, disse eu. Quando mudar de ideia avisa. Mas vou te dizer uma coisa. Não vou ficar aqui parada sem matar uma pulga. Oh, cale-se aí, respondeu, meio sonolento. Era o Gen que, cada dia que passava, estava ficando cada vez mais parecido com uma moça. Sentindo-me confortável, deitei-me de costas e esperei pela chegada do sono. Enquanto esperava, pensei no Jill. Ele tinha nos deixado no primeiro dia do mês, assegurando firmemente que voltaria no minuto em que a escola terminasse. Acho que os pais perceberam que ele gostava de passar o verão em Maycomb. A senhorita Rachel levara-nos com ela no táxi até Maycomb Junction e o Jill ficou nos acenando da janela do comboio até deixarmos de o ver. Mas ele não estava longe do meu pensamento. Eu tinha saudades dele. Nos últimos 2 dias que ele passou conosco, o Gen ensinou a nadar. Estava agora bem acordada, recordando o que o Jill tinha me dito. Barkershead fica no fim de uma estrada de terra batida, que parte da estrada de Meridian, a aproximadamente 1,5 km da cidade. Não é difícil pegar carona em uma carroça de algodão ou de qualquer automóvel que passa, e a caminhando até o riacho é bem fácil. Mas a perspectiva de voltar a pé para casa, ao cair do sol, altura em que não há muito trânsito, é extremamente cansativa. É por esse motivo que os banhistas devem ter o cuidado de não ficar até muito tarde. Segundo o Jill, ele e o Gen tinham acabado de chegar à estrada quando viram Atticus dirigindo na sua direção. Ele parecia não os ter visto, por isso acenaram-lhe. Finalmente, o Atticus reduziu e parou. Quando chegaram ao lado dele, o Atticus anunciou: é melhor apanharem uma carona. Eu não vou tão cedo para casa. A Calpurnia estava sentada no banco de trás. O Gen protestou, implorou, até que o Atticus disse: muito bem, podem vir conosco, mas têm de ficar no carro. O Atticus contou-lhes o que tinha acontecido, enquanto dirigia até a casa do Tom Robinson. Saíram da estrada, passaram lentamente pela lixeira e pela casa dos Ewells e seguiram por uma viela estreita até as barracas dos negros. O Jill disse que havia uma multidão de crianças negras jogando bolinha de gude no quintal de Tom. O Atticus estacionou o carro e saiu. Calpurnia seguiu, atravessando o portão da frente. O Jill ouviu perguntar a uma das crianças: onde está tua mãe, Sam? E ouviu Sam responder: está lá na casa da Sis Stevens. Senhor Finch quer que eu vá buscar ela? O Jill disse que o Atticus parecia hesitante, mas lá respondeu que sim e o Sam desatou a correr. Continuem a brincar, meninos, disse o Atticus para as crianças. Uma menina pequenina apareceu na porta da barraca e ficou olhando para o Atticus. O Jill disse que o cabelo dela estava cheio de totós espetados, cada um deles com uma fita colorida. Ela sorriu de orelha a orelha e foi para o lado do nosso pai, mas era pequena demais para descer os degraus. O Jill contou que o Atticus foi para o lado dela, tirou o chapéu e ofereceu-lhe o dedo. Ela agarrou-o e ele ajudou a descer os degraus. Depois, entregou a Calpurnia. Quando chegaram, o Sam caminhava aos pulinhos atrás da sua mãe. Segundo o Jill, Aileen disse: boa noite, senhor Finch. Não quer se sentar. E nada mais disse. Tal como Atticus. Escute, disse o Jill. Ela caiu dura no chão. Caiu dura no chão, como se um gigante com pés grandes tivesse aparecido e tivesse pisado nela. Bum! O pé gordo do Jill bateu no chão, como se você pisasse uma formiga. O Jill contou ainda que a Calpurnia e o Atticus levantaram Ellen e levaram-na, meio andando, meio arrastada, para dentro da barraca. Ficaram lá dentro muito tempo até que o Atticus saiu sozinho. Quando voltamos a passar pela lixeira, alguns Ewells puseram-se a gritar qualquer coisa para eles, mas o Jill não entendeu o que diziam. Maycomb interessou-se pela notícia da morte do Tom durante os 2 dias. 2 dias eram suficientes para que a informação percorresse todo o condado. Já souberam que, não, bem, eles disseram que ele fugia como um relâmpago. Para Maycomb,
A morte do Tom era típica. Era típico um negro saltando e fugindo. Era típico da mentalidade de um negro não ter planos, não pensar no futuro e limitar-se a aproveitar a primeira hipótese que lhe aparecia pela frente. Engraçado, o Atticus Finch podia tê-lo conseguido pôr em liberdade, mas esperar, nem pensar. Sabem como eles são. Assim como vêm, assim vão. Tudo isto só prova que, apesar desse Robinson ser casado legalmente, de se manter limpo e asseado, segundo dizem, de ir à igreja e tudo isso, quando chega o momento da verdade o verniz é demasiado fino. O preto aparece sempre à tona. Mais uns detalhes, que permitiam que o ouvinte repetisse a sua versão a alguém, e já não havia nada dizendo até o Timacombe Tribune aparecer na quinta-feira seguinte. Não só havia um obituário breve na secção destinada aos negros, mas também um editorial. O Sr. B. Underwood nunca tinha escrito de forma tão amarga e estava pouco se importando se lhe cancelassem alguma publicidade e algumas assinaturas. Só que Macomb não jogava segundo estas regras. O Sr. Underwood podia gritar até suar e escrever o que quisesse que não perdia a publicidade e as assinaturas. Se ele queria fazer o figuras tristes no seu próprio jornal, isso era problema dele. O Sr. Underwood não escreveu sobre os erros judiciários. Escreveu antes de uma maneira que até as crianças podiam perceber. O Sr. Underwood disse simplesmente que era pecado matar os aleijados, quer estivessem de pé, sentados ou fugindo. Ele comparava a morte do Tom à matança estúpida das aves canuras, perpetrada por caçadores e crianças. E Macomb pensou que ele estava tentando escrever um editorial suficientemente poético para voltar a aparecer numa futura reimpressão do Tim Montgomery Advertiser. Como poderia ser assim, pensava eu, ao ler o editorial do Sr. Underwood. Matança estúpida. Tom tinha sido alvo de um processo legal justo até ao dia da sua morte. Ele tinha sido julgado e condenado por 12 homens bons e honestos. O meu pai tinha lutado por ele até o fim. Então, de súbito, a alegoria do Sr. Underwood tornou-se clara para mim. O Atticus tinha usado todos os instrumentos ao alcance dos homens livres para salvar Tom Robinson, mas, naquele secreto tribunal que mora no coração dos homens, o Atticus não tinha mais pequena hipótese. O Tom era um homem morto a partir do momento em que Maeleu abriu a boca e desatou a gritar. O nome Eu causava-me uma sensação desagradável. Macomb não tinha perdido tempo em saber qual a opinião do Sr. Eu em relação à morte do Tom e transmiti-la por aquele verdadeiro canal da mancha das fofocas chamado Senhorita Stephanie Crawford. A Senhorita Stephanie contou a tia Alexandra, na presença do Gen.O. Ele já tem idade suficiente para ouvir isto que o Sr. Eu tinha dito que um já era e que só faltavam 2. O Gen disse-me para não ter medo e que as ameaças do Sr. Eu eram só fogo de palha. O Gen também me disse que se eu contasse uma palavra de Atticus, se o Atticus soubesse que eu sabia, então o Gen nunca mais falava comigo. XXV e escola começou com ela. As nossas passagens diárias na frente da casa dos Hadley. O Gen já estava no 7º ano e tinha ido estudar no colegial, que ficava depois da escola primária. Eu estava no 3º ano e os nossos horários eram tão diferentes, que só ia para a escola como o Gen, de manhã e só voltava a ver ele na hora das refeições. Ele ingressou na equipe de futebol, mas era tão magro, tão novinho que só o deixavam carregar os baldes de água. Mas ele fazia-o com todo o entusiasmo. Na maior parte das vezes, só regressava para casa ao fim da tarde. A casa dos Hadley tinha deixado de me aterrorizar, mas nem por isso era menos sombria, menos fria, sob aqueles enormes carvalhos, e muito menos convidativa. O Sr. Nathan Hadley ainda era visto, de vez em quando, nas suas idas e vindas à cidade, e também sabíamos que o Boa estava lá pelo mesmo motivo de sempre. Pelo menos, ninguém ainda o tinha visto sair dentro de um caixão. Quando por lá passava, às vezes sentia uma pontinha de remorso por ter participado de coisas que deveriam ter atormentado Arthur Hadley. Afinal de contas, que tipo de recluso é que gostaria de ter crianças espreitando pelas suas portadas, lhe enviando cartas na ponta de uma vara de pescar e vagando pela sua horta durante a noite? No entanto, lembrava-me, as 2 moedas com efígies de índios, o chiclete, os bonecos de sabão, uma medalha enferrujada e um relógio estragado com a corrente. O Gen devia ter guardado tudo em algum local. Uma tarde parei e olhei para a árvore. O tronco tinha inchado em volta da placa de cimento. A própria mancha começava agora a ficar amarela. Por 2 vezes que quase o tínhamos encontrado. O que, convenhamos, era um bom resultado fosse para quem fosse. Mas eu continuava a procurá-lo com o olhar sempre que por passava lá. Quem sabe se um dia não conseguiríamos finalmente ver. Imaginei então como seria esse momento,
Nesse dia ele estaria sentado no balanço quando eu passasse. Como está, senhor Arthur, diria eu, como se o tivesse repetido ao longo de todas as tardes da minha vida. Boa tarde, Jean-Louis, responderia ele, como se o tivesse repetido ao longo de todas as tardes da minha vida. Está um tempo magnífico, não está? Sim, senhor. Está mesmo uma maravilha, diria eu, e continuaria o meu caminho. Mas era só pura fantasia. Nós nunca o veríamos. Talvez ele saísse quando a lua estivesse baixa e iria espreitar a senhorita Stephanie Crawford. Eu teria escolhido outra pessoa, mas isso era problema dele. Aposto que ele nunca iria nos espreitar. Não vão começar com isso outra vez, né? Perguntou Atticus, certa noite em que eu tinha expressado o meu desejo de olhar pelo menos uma vez para o Bull Radley antes de morrer. Pois se estiverem pensando nisso, é melhor tirarem o cavalinho da chuva. Já estou velho demais para ficar lhes tirando da propriedade dos Radleys. Além disso, é perigoso demais. Podem levar um tiro. Sei que o senhor Nathan dispara sobre a mais pequena sombra que vê, inclusive sombras que deixam pegadas descalças. Número 26. Vocês tiveram imensa sorte em não serem mortos. Calei-me naquele instante, mas, ao mesmo tempo, fiquei maravilhada com a reação do Atticus. Foi a primeira vez que ele deu a entender que sabia muito mais do que aquilo que nós pensávamos que ele sabia. E aquilo já tinha acontecido há anos. Não, tinha sido no verão passado. Não, foi no verão antes desse. Quando, bolas, o tempo já me começa a pregar peças. Não posso me esquecer de perguntar ao Jean. Já nos tinham acontecido tantas coisas que o Bull Radley era a menor das nossas preocupações. O Atticus sossegou-nos, dizendo que não via hipóteses de vir a acontecer mais qualquer coisa, que estas questões tinham a sua maneira própria de acalmar e que, quando passasse tempo suficiente, as pessoas iam esquecer completamente que o Tom Robinson tinha existido. É provável que o Atticus tinha razão, mas verdade é que os acontecimentos do verão pairavam ainda sobre nós, como fumaça presa num quarto fechado. Os adultos de Mycombe nunca discutiam o assunto comigo nem com o Jean. A ideia que transparecia era que falavam disso com os seus filhos e a sua atitude parecia querer indicar que nós não tínhamos culpa de ter um pai como o Atticus, pelo que suas crianças tinham necessariamente de ser simpáticas conosco. Aposto que as crianças nunca pensaram nisso sozinhas, isto é, se os nossos colegas tivessem agido de acordo com os seus próprios impulsos, eu e o Jean já teríamos acertado as contas na base do soco e o assunto estaria encerrado de vez, rápida e satisfatoriamente. Sendo assim, tínhamos de levantar a cabeça e nos comportarmos, respectivamente, como um cavalheiro e como uma senhora. Era como se voltássemos a viver na era da senhora Henri Lafayette do Boze, só que sem sua gritaria. No entanto, ocorreu uma coisa estranha que nunca percebi muito bem. Apesar dos reveses do Atticus como pai, as pessoas não tiveram qualquer escrúpulo em reelegê-lo para a Comissão Legislativa do Estado, sem oposição, como era, aliás, costume. Cheguei à conclusão de que as pessoas eram estranhas. Por isso, fui me afastando delas e só pensava nelas quando a isso era obrigada. De fato, a isso fui obrigada. Um dia, na escola, uma vez por semana tínhamos uma atividade denominada de atualidades. Cada criança tinha de recortar um artigo de jornal, assimilar o seu conteúdo e apresentá-lo ao resto da turma. Supostamente esta prática servia para retificar certos problemas. O fato de estar de pé perante os colegas dava à criança uma boa postura e melhorava sua confiança e atitude. A obrigatoriedade de fazer uma pequena palestra permitia-lhe tomar consciência da importância das palavras. A investigação e a aprendizagem em torno do evento atual fortalecia a sua memória e, por último, o seu isolamento face à turma aumentava a sua vontade de regressar ao seio do grupo. A ideia era profunda, mas, como sempre, este tipo de coisas não funcionava muito bem em Mycombe. Em primeiro lugar, havia poucas crianças, nos meios rurais, com acesso aos jornais. Por isso o fardo das atualidades acabava por ser sempre suportado pelas crianças da cidade, contribuindo para reforçar a convicção das crianças que tinham que se deslocar de ônibus de que os meninos e meninas da cidade eram sempre os favoritos. As crianças do campo que tinham essa oportunidade, normalmente traziam um recortexto chamado Tigrite Papier, visto como um jornaleco aos olhos da senhorita Gates, a nossa professora. Nunca cheguei a saber por que é que ela fazia má cara quando via uma criança lendo um artigo do Tigrite Papier, mas desconfio que este fato estava associado ao gosto por tocar rabeca, comer biscoitos com melaço, ser um fundamentalista religioso, cantar Era uma vez um cavalo, pronunciando cabalo, tudo coisas que o Estado pagava para serem desencorajadas pelos nossos queridos professores. Mas, mesmo assim,
A maioria das crianças não sabia o que era uma atualidade. O pequeno Chuck Little, já com 100 anos de experiência sobre as vacas e os seus hábitos, estava no meio de uma história sobre a publicidade do Clinatel 13 quando foi interrompido por Senhorita Gates. Charles, isso não é um acontecimento da atualidade. Isso é um anúncio. Mas o Cecil Jacobs sabia o que era uma atualidade. Quando chegou a sua vez, ele foi para a frente da sala de aula e começou. O velho do Hitler. Adolf Hitler. Cecil, corrigiu a senhorita Gates. Não se começa uma frase como velho do qualquer coisa. Sim, senhora, respondeu. O velho do Adolf Hitler tem andado a perseguir. Cecil. Não, senhorita Gates. Aqui diz que, bem, o velho do Adolf Hitler tem andado atrás dos judeus e daí bota-os nas prisões e fica com tudo que é deles e depois não deixa eles saírem do país e anda para lavar os pobres de espírito. Lavar os pobres de espírito? Sim, senhora, senhorita Gates. Acho que eles lá não sabem lavar-se sozinhos, pois até os idiotas não sabem cuidar de si. Bem, de qualquer maneira, o Hitler já começou um programa para juntar também os meios judeus e ele depois quer registrá-los que é pro acaso de lhe quererem fazer mal e acho que isso tudo é uma coisa má e assim, é esta minha atualidade. Muito bem, Cecil, elogiou a senhorita Gates. O Cecil voltou para o seu lugar, todo inchado de orgulho. Do fundo da sala, levantou-se uma mão. Como é que ele pode fazer aquilo? Quem é que pode fazer o quê? Perguntou a senhorita Gates, pacientemente. Quer dizer, como é que o Hitler pode meter tanta gente numa prisão daquelas? O governo devia pará-lo, disse o dono da mão. Hitler é o governo, disse a senhorita Gates. Aproveitando a oportunidade para imprimir uma maior dinâmica na educação, dirigiu-se até a quadro. Escreveu democracia em letras grandes. Democracia, leu. Alguém sabe uma definição? Nós, respondeu alguém. Eu levantei também a mão, recordando um velho slogan de campanha que o Atticus me tinha contado. O que acha que significa? Jean-Louis. Direitos iguais para todos. Nenhum privilégio especial para ninguém. Citei de cor. Muito bem, Jean-Louis. Muito bem. A senhorita Gates sorriu. Em seguida, antes da palavra democracia escreveu nós somos uma. Agora, turma, digam todos nós somos uma democracia. E nós repetimos. Então, a senhorita Gates disse. É esta a diferença entre a América e a Alemanha. Nós somos uma democracia e a Alemanha é uma ditadura, explicou. O nosso país não persegue ninguém. A perseguição vem de gente que é racista. Racismo, enunciou cuidadosamente. No mundo, não há pessoas melhores do que os judeus. Mas Hitler não pensa desta forma. E é isso que mais me confunde. Uma alma curiosa perguntou. Por que é que acha que eles não gostam dos judeus, senhorita Gates? Não sei, Henry. Eles contribuem para o bem-estar das sociedades em que vivem acima de tudo, são um povo extremamente religioso. Hitler quer acabar com a religião e é provável que é por isso que não gosta deles. Cecil tomou a palavra. Bem, eu não tenho bem certeza, começou, mas acho que eles trocam dinheiro ou coisa assim. Mas isso não é razão para os perseguir. Eles são brancos, não são? A senhorita Gates respondeu, quando for para o colégio, Cecil, vai descobrir que os judeus têm sido perseguidos desde os princípios da história e que até foram expulsos do seu próprio país. É uma das histórias mais terríveis da história. Bem, já está na hora da aula de matemática. Crianças, como nunca gostei de matemática, passei a aula olhando pela janela. As únicas vezes que via o Atticus verdadeiramente enfurecido era quando Elmer Davis 14 nos dava as últimas notícias sobre Hitler. O Atticus desligava o rádio e só dizia HMP. Um dia lhe perguntei por que era tão impaciente com Hitler e ele respondeu, porque ele é um louco. Não há meio de me entrar na cabeça, murmurava eu, enquanto a turma continuava embrenhada nas suas somas. Um louco e milhões de alemães. A mim me parecia que eles deviam era meter Hitler numa prisão, em vez de deixar que fosse ele a colocá-los lá dentro. Havia qualquer coisa que não batia certo. Teria de perguntar ao Atticus. Assim fiz e ele disse que não podia responder, pois não tinha resposta para me dar. Então não faz mal odiar o Hitler? Claro que faz, disse ele. Não se deve odiar ninguém. Atticus, continuei traço. Há uma coisa que não estou entendendo. A senhorita Gates disse que é horrível o que o Hitler está fazendo. Até ficou toda vermelha. É compreensível. Mas, sim, não é nada. Pai, me afastei, incapaz de conseguir explicar ao Atticus o que estava dentro da minha cabeça.
incapaz de conseguir explicar o que era apenas um sentimento. Talvez o Gen podia me dar uma resposta. O Gen entendia melhor as coisas da escola do que o Atticus. O Gen estava esgotado depois de um dia inteiro carregando baldes de água. Devia haver uma boa dúzia de cascas de banana, jogadas no chão, ao lado da cama, e em volta de uma garrafa de leite vazia. Está se empanturrando pra quê? Perguntei. O treinador disse que se eu conseguir engordar uns 10 quilos, daqui a 2 anos já posso jogar, disse ele. E esta é a maneira mais rápida. Isso é se não vomitar tudo. Gen, disse eu. Quero te perguntar uma coisa. Manda. Ele pousou livre e esticou as pernas. A senhorita Gates é uma senhora muito simpática, não é? Claro que é, respondeu Gen. Eu gostava dela quando andava na sua série. É que ela odeia muito Hitler. E o que há de errado com isso? Bem, hoje ela falou que era errado ele tratar os judeus daquela maneira. Gen, não está certo andar perseguindo as pessoas, né? Ou melhor, ter maus pensamentos sobre alguém, não é? Claro que não. Scout, o que é que está acontecendo contigo? Bem, quando naquela noite, no tribunal, a senhorita Gates, ela estava descendo os. Final da parte 28.